Disposição preliminar art. Primeiro, esta lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, o Sistema Tributário Nacional e estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso 15, a linha B, da Constituição Federal, as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. Livro 1º Sistema Tributário Nacional Título e Disposições Gerais art. Segundo, o Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições e em leis estaduais, e em leis municipais. Art. Terceiro, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Art. Quarto, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, e, a denominação e demais características formais adotadas pela lei. Segunda, a destinação legal do produto da sua arrecadação. Art. Quinto, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Título 2º Competência Tributária Capítulo e Disposições Gerais art. Sexto, a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto nesta lei. Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. Art. Sétimo, a competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do 3º do artigo 18 da Constituição. Primeiro, a atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Segundo, a atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Terceiro, não constitui delegação de competência ou cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. Art. Oitavo, o não exercício da competência tributária não a defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. Capítulo 2º Limitações da competência tributária Seção e Disposições Gerais art. Nono, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e, instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65, segunda, cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda, terceira, estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, quarta, cobrar imposto sobre a. o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros, b. templos de qualquer culto, c. o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2ª deste capítulo, redação dada pela Lei Complementar número 104, de 2001, d. papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Primeiro, o disposto no inciso 4º não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. Segundo, o disposto na alínea do inciso 4º aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município. Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino. Seção 2ª Disposições Especiais art. 12. O disposto na alínea do inciso 4º do artigo 9º, observado o disposto nos seus 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes. Art. 13. O disposto na alínea do inciso 4º do artigo 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no 1º do artigo 9º.
Art. 14. O disposto na alínea C do inciso 4º do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas, e não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, redação dada pela LCP número 104, de 2001, segunda, aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, terceira, manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Primeiro, na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no primeiro do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Segundo, os serviços a que se refere a alínea C do inciso 4º do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios, e, guerra externa, ou sua iminência, segunda, calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis, terceira, conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta lei.